Tenho a missão hoje de trabalhar com vocês esse momento, falar sobre as evidências clínicas do tratamento da dinamometria isocinética. É uma tarefa árdua porque, de certa forma, eu vejo a dinamometria isocinética de uma forma diferente e entendo a evidência também de uma forma diferente. E eu vou tentar falar para vocês, nesses 20 minutos, uma perspectiva diferente. Tem uma perspectiva contrária, porque é um equipamento de alto custo, e a gente estava falando agora tudo de baixo custo, né? Mas existem inúmeras pessoas que possuem o equipamento no Brasil, mais de 130 locais que possuem o equipamento e que avalia e que trata, principalmente, lida com desempenho, tá? Então, não é uma tarefa, né? Eu tenho o contrário à minha fala, eu tenho o alto custo, já antecipando, mas eu tenho, do meu lado, a favor, tentar mostrar para vocês agora um pouco de ciência que pode ser feita com esse equipamento para quem tem. E eu venho meio... e das poucas pessoas, né? São poucas pessoas locais que existem. Às vezes, quando eu leio um texto, eu me incomodo um pouco, porque a forma, o equipamento ele é muito interessante, ele me devolve inúmeras variáveis, mas parece que as variáveis são subutilizadas, não são tão trabalhadas de maneira adequada. Então, algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero trazer para vocês aqui essa visão, tá? Que a gente tem sobre o isocinético. Então, serve tanto para avaliação de lesões neuromioarticulares, pacientes na cardio tem utilizado bastante, o tratamento, já vejo pouco sobre tratamento musculoesquelético, né, as pessoas publicando um pouco e indo para um evento como esse, falar sobre o resultado do meu tratamento, né, tanto musculoesquelético, quanto neuro, quanto de atletas. Uma forma fenomenal, eu posso dizer para vocês, de treinamento, principalmente do esportista, do cara que é tanto amador como de alto rendimento. Eu não trocaria esse equipamento para recuperação do desempenho. Então, eu quero introduzir dessa maneira. Além de tudo, serve para pesquisa de dados normativos. O isocinético, ele chega no Brasil em 89, foi o primeiro dinamômetro que chegou, foi em 89. E ele surge no final da década de 60, com James Perrine. E então, vamos tentar entender um pouquinho dessa máquina aqui, ó. Ela, na verdade, a composição do isocinético para o entendimento é assim, ó, ela tem um hardware, né, que é uma unidade de controle que define a velocidade angular alvo, pré-definida, e compara com a velocidade angular real, que é o esforço que a pessoa, quando está sentada no equipamento, ela está fazendo. Então, esse hardware, ele é um controlador e equilibra as velocidades angulares, a alvo e a colocada imposta pelo próprio paciente. Então, esse é um primeiro ponto que deve ser pensado. O sensor, tem um sensor também de velocidade angular, que está logo ligado a esse hardware, e tem um mecanismo de freio. Esse mecanismo de freio, como o próprio nome diz, ele resiste, né, quando a velocidade angular pré-definida é maior ou menor que a velocidade real. E ocorre, na verdade, um aumento ou diminuição da resistência para atingir o objetivo, o alvo, a velocidade pré-estipulada. Então, esses hardware, o sensor da velocidade e o freio são os três componentes principais do equipamento. Bom, consequentemente, esse mecanismo, não é, que é cerca de 1000 vezes por segundo, acontece com a velocidade angular seja quase constante, ele permite que a velocidade seja quase constante. Na verdade, não é constante, totalmente constante. Então, guarda essa informação que eu vou
usar lá na frente com vocês. Não é possível manter uma velocidade angular constante devido às alterações desse mecanismo. Qual é o mecanismo? Do freio, que dependendo do que a pessoa impõe, ele vai te responder, tá bom? Então, vamos só dar uma lembrada como é que funciona, para quem não conhece, não está acostumado. Essa é uma avaliação de joelho, uma avaliação de tornozelo, uma avaliação de coluna, infelizmente em apenas um plano, e uma avaliação de membros superiores, tá? Aqui no caso, rotação interna e externa de ombro. Então, esse é o equipamento com 3 componentes e que já estou dizendo para vocês que não tem esse componente que é o freio e que ele ajusta a velocidade angular. A gente pensa que a velocidade angular ela é constante, mas no fato, ela, no fundo, ela não é. Muito bem. Consequentemente, o torque aplicado ao braço de alavanca, ele acaba gerando uma rotação do eixo. Esse é o objetivo, né, do isocinético. E, em linhas gerais, depois dessa frase que eu acabei de dizer para vocês, o equipamento, então, ele não gera força, propriamente dita. O que é força? É a variação do estado cinético de um corpo por associação aí da inércia e da aceleração desse próprio corpo, né? De fato, o que ele gera, o próprio equipamento, como a definição de torque, que é uma grandeza física associada à possibilidade de rotação em torno de um eixo, decorrente da aplicação de uma força em um corpo. Então, basicamente, a gente, às vezes, é mais fácil falar para o paciente que nós estamos testando a força dele, do que falar que nós estamos, na verdade, secundariamente, a gente está, na verdade, avaliando a força, a gente está olhando para o torque. Mas, enfim, vamos continuar. O movimento isocinético é basicamente delineado, né, sobre o torque gerado, então, e um determinado ângulo articular. Ou seja, ele é baseado nas representações de torque e ângulo. Ou seja, eu preciso entender da amplitude de movimento que está sendo movimentada e entender que está se gerando um torque, ou seja, um torque-ângulo, tá? Se tem um ângulo, tem uma amplitude de movimento. Essas duas variáveis têm que andar juntas. Então, nós podemos dizer que o movimento isocinético, né, o movimento isocinético, ela é a força baseada na velocidade da articulação X, Y, joelho, ombro, quadril, e, consequentemente, afeta ou é afetada pelo torque, pelo ângulo. Ou seja, nós temos 3 variáveis: velocidade, torque e ângulo. O correto seria dizer que nós estamos fazendo uma avaliação de força baseada em velocidade. Se nós temos essas 3 variáveis, força, velocidade e torque, a gente pode ter um mapa de superfície ou um momento 3D, ou nós temos 3 eixos aqui, e fazer alguma coisa útil para mostrar para o paciente. Então, guarde isso aqui também. Se eu tenho umas relações, se ela é uma força baseada em velocidade e é influenciada pelo torque, pelo ângulo, então eu tenho 3 eixos, imagine 3 eixos, e eu tenho como gerar isso no meu próprio software, e é um aplicativo que vem separado do isocinético. Muito bem. Aqui só para mostrar que a parte de cima você tem o torque gerado, né, no tempo, em um tempo, e numa posição angular, tá? Numa ADM, uma determinada ADM. Então, o torque gerado, ele é totalmente dependente dessa amplitude de movimento, como eu já disse para vocês. Muito bem. Vamos avançar. Se eu tenho 3 eixos, então eu consigo gerar uma figura em 3D dessa maneira. Olha só que interessante. Amplitude de movimento no Y, velocidade no X, e o Z é esse vermelho, é como se fosse uma montanha que sobe vermelha, que significa quanto mais vermelho,
essa cor vermelha, maior é o torque gerado. Isso também pode ser chamado de um torque dinâmico. Tá? Esse é um torque dinâmico, representado por essa figura aqui em 3D. Se eu estou vendo aqui o lado não envolvido e o lado envolvido, me parece que o lado envolvido ele tem um torque dinâmico, relação de amplitude, velocidade e o próprio torque, muito maior que aqui. E aí o que ele faz? Dá para matematicamente a gente tirar esse valor do não envolvido e do envolvido, e aí a gente tem um mapa deficitário da articulação que a gente está avaliando. No caso aqui, quanto mais limpo, melhor, porque essa diferença parece que não existe. Mas vamos avançar, porque tem outras coisas para falar para vocês. Aqui é um dos textos do nosso grupo de pesquisa, dos meus alunos de mestrado e doutorado, para mostrar para vocês a diferença numa outra figura, a gente gerou no MATLAB, gerou para mostrar para vocês exatamente essa figura em 3D, do torque, do ângulo e da velocidade, para mostrar aonde que está em jogadores de vôlei profissional, na extensão de joelho, e na jogadores de vôlei sub-17. Então, veja a diferença da capacidade desse torque dinâmico, levando em consideração as 3 variáveis, e para atletas profissionais de voleibol, quanto comparado com o 17. Então, vamos avançar. É óbvio que eu tenho que levar em consideração inúmeros outros fatores, que às vezes é difícil a gente, em 20 minutos, óbvio, querer cobrir. Mas eu não posso deixar de falar que a magnitude da força gerada por um músculo, ela está relacionada, entre outras coisas, com a velocidade de encurtamento, ok? Com a velocidade de encurtamento, com o comprimento do músculo e com o ângulo de inserção do músculo. Isso aí é teórico, todo mundo já conhece. Aqui é apenas uma figura de um sarcômero, mostrando durante a tensão desse sarcômero, o tamanho que ele fica durante uma contração e ver o comportamento dele. Então, eu tenho que imaginar que o meu músculo, a todo momento, ele tem essa relação de força com comprimento, força com velocidade, e que na verdade, a força com velocidade é uma relação inversa, né? No isocinético, quanto maior forem as velocidades, as mais altas, elas produzem menos força. Então, isso é uma coisa extremamente que eu preciso levar em consideração, que também lá na frente daqui a pouco eu vou falar para vocês, né? Dessa relação inversa da produção de força e da produção do aumento da velocidade. Então, a relação de força com velocidade tem essa relação inversa, quanto mais alta produz, menor vai ser a força. Muito bem. Qual que é a garantia de estar maximizando esses resultados isocinéticos em determinadas velocidades? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né? Qual que é a garantia de estar maximizando o resultado isocinético? Tem que maximizar em determinadas velocidades. A gente já sabe que a velocidade é quase constante. Então, isso lembra que eu já falei isso lá no começo, ela é quase constante. Para eu resolver, na verdade, a velocidade sendo quase constante, então não é possível manter essa velocidade angular constante devido à alteração do mecanismo de freio. Já falei isso para vocês, para ajustar a velocidade pré-definida, 60 graus por segundo, 180 graus por segundo, 300 graus por segundo. Ou seja, vai haver um aumento ou diminuição da resistência para se atingir. Esse é o objetivo. Para resolver isso, essa incapacidade do avaliar de atingir o efeito da resistência oferecida pelo equipamento, principalmente em velocidades mais altas, em uma determinada amplitude e tempo, Brown, que é um fisiologista da Califórnia, ele desenvolveu, na década de 90, 2 textos clássicos de 95, o conceito de load range, ou velocidade sustentada. Ou seja, olhem aqui, uma velocidade a 60 graus por segundo é perfeitamente a pessoa tirar do máximo do equipamento isocinético, de fato, andar numa velocidade isocinética, ou seja, uma velocidade baixa, é mais fácil você atingir.
tá bom? Então, você tem velocidade sustentada ou load range, significa o percentual que você fica no isocinetismo. Vamos considerar assim, no tempo que você fica no isocinetismo. Muito bem. Ele mostrou isso no joelho, mostrou isso em jogadores de tênis, também num paper também de 95, são 2 artigos de 95. Aqui já é uma velocidade a 450 graus por segundo. E 450 graus por segundo, você pode ver que esse tempo, ou tempo não, esse percentual da velocidade sustentada já é bem menor que aquele anterior, a 60 graus, mas daqui a 400 graus por segundo. Muito bem, então nós temos um problema com a máquina. Aí a gente foi atrás para tentar entender esse problema diante de uma amostra específica com um pós-operatório de ligamento cruzado anterior. E aí a gente pareou com outras pessoas que não tinham tido lesão de cruzado anterior. Muito bem. Dá uma olhada aqui nesse resultado. A velocidade sustentada para as pessoas que sofreram 6 meses, no mínimo 6 meses de pós-operatório de ligamento plaquia, eles ficam até 89% a 60 graus. Dá uma olhada aqui em 300 graus. Eles ficam apenas 44% nessa velocidade na hora da avaliação, numa amplitude menor que a amplitude do grupo controle, 81, 81, 87. Olha só, a amplitude, o grupo controle sem lesão, parece que eles permanecem da mesma maneira no tempo de isocinetismo, só que com uma amplitude de movimento um pouco maior. Não é? Então, eles têm amplitude maior e com 90% mantendo no isocinetismo. O paciente com lesão do cruzado anterior, ele permanece com 90% nessa velocidade sustentada a 81 graus. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia aqui do ângulo de pico de torque, isso é uma coisa importante. Quando a gente faz essa rotina para rodar, a gente coloca lá que a gente quer extrair o pico de torque normalizado, as variáveis, relação agonista-antagonista, a gente retira dessa velocidade sustentada a 90%, a 80%, a 70%, que a gente acredita que seja um dado muito mais fidedigno. Muito bem. Olha só que interessante. O pico de torque aqui é 2,8 normalizado para 3,43 comparado com o controle. Olha o ângulo de pico de torque que eles geram isso aqui, na extensão do joelho, de 65 graus, e aqui 67 graus, mais ou menos parecido, tá bom? Então, a gente começou a pensar nesses detalhes que a máquina, de defeitos da máquina. Vamos mostrar entre aspas, um defeito da máquina. Então, a gente vai dizer, qual que é o efeito, eu quero trazer para finalizar aqui com vocês, qual é o efeito de um treinamento isocinético para um atleta de futebol profissional com lesão de cruzado posterior? Atípico, não é? Vamos ver uma lesão de cruzado posterior, só para lembrar rapidamente para vocês. Olha a gaveta posterior. Esse é um cara que chegou, um atleta de futebol, lateral direita, posição, profissional, e dá uma olhada na gaveta posterior que ele apresenta. 18, na verdade, a gente sabe que a prática esportiva causa 18% das práticas esportivas causa esse tipo de lesão, e dentro desses 18%, 27% é causado pelo futebol. Esse jogador aqui, 23 anos, com 22 de IMC, lateral direito, profissional, ele fez as avaliações tradicionais, 300, 120, 60 graus, 90 segundos de descanso, as repetições. Mas aí a grande sacada foi, com esses valores, nós vamos propor um tratamento para ele no isocinético. E ele, então é grau 2 para 3 na ressonância, se eu não me engano, e ele não queria a cirurgia. Então vamos lá, a proposta do que a gente fez. Começamos com 60 graus do pico de torque, principalmente nas séries a 300, 120 e 60. Há uma diferença aqui. E a gente foi evoluindo. A gente fez 23 sessões, fez 9 semanas, e saímos de 60% do pico de torque e calculamos 80% e 85% no final. E aí já não estávamos mais na última semana, trabalhamos 60 graus, porque ele já tinha atingido o objetivo, a meta disso aqui. Então ele ia para o laboratório nessas semanas, fazia o treinamento e os alongamentos necessários que a gente bolou para ele. Muito bem.
Treinamento, olha só os resultados, que interessante. No membro envolvido, antes do treinamento, eu tinha lá 93% do tempo de isocinetismo com pico de toque de 2,66, aqui para extensão. O tempo de isocinetismo manteve-se o mesmo, né? Ou diminuiu um pouquinho, mas olha o pico de toque para onde foi. E onde foi extraído esse pico de toque? Oriundo do tempo de isocinetismo, tá bom? Já para flexão era 1,51 para 2,4 e o tempo de isocinetismo a 300 graus cai para 49%, quase 50%. Ou seja, a utilidade que é para trabalhar uma variável para potência, a gente está trabalhando menos na velocidade isocinética esperada. Esse autor disse que, agora num artigo recente, que esse pico de toque normalizado 2,93 é um pouco de pico de toque esperado para quem tem esse tipo de lesão. Aqui é a parte dos flexores, então vocês podem ver que o pico de toque é 1,86, 2,37. Se você pegar a relação agonista-antagonista antes e depois, olha só, fiz o cálculo antes de vir para a aula aqui com vocês, na mão aqui, dividi o flexor para o sensor e multipliquei por 100. No pré, estava 70%. Consequentemente, eu tinha que trabalhar extensão. A extensão foi trabalhada e olha o que aconteceu. Ele cai para os quase 60% preconizado para a literatura para você trabalhar isso aí. Para entender a relação agonista-antagonista. Olha, tanto o isomap dos dois, tanto o isomap inicial do joelho envolvido, tanto com que o programa me oferece, quanto na figura em 3D. As duas são figura 3D, mas aqui eu tenho que imaginar o terceiro eixo. Aqui já é mais fácil. Olha o que aconteceu. Lembra do vermelho? Olha o vermelho aqui, muito mais forte, nesse ângulo, e aqui. Então, para que eu realizo uma avaliação, tratamento, treinamento isocinético? Para a gente pensar, né? Eficiência, produção máxima, força durante quase toda a amplitude de movimento, né? Tipo de contração muscular específica, ela é seguro, chance reduzida de algum tipo de lesão, a resistência da alavanca é igual à força aplicada, acomodação à fadiga, diminuição de forças compressiva, pode determinar o déficit. E é isso, minha gente. Esse é o grupo que eu faço parte, lidero esse grupo com muita honra, há 20 anos, e a gente trabalha com prática baseada em ciência, e prática baseada em ciência me lembra, assim, que eu posso ter muitas perguntas e poucas respostas. Se eu sempre tenho resposta para tudo, dá uma desconfiada, porque essas pessoas talvez estejam equivocadas. E segunda coisa sobre ciência, que na verdade mesmo a única finalidade é reduzir a miséria humana. Essa que é a grande verdade. Então, muito obrigado, e esses são os contatos.